Na entrevista da semana, vamos ouvir sobre a ligação entre terrorismo e o êxodo de milhões de pessoas. Onde você estava e o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Pouca gente se esquece da primeira vez que o mundo viu estarrecido, horrorizado, um ataque terrorista sendo transmitido ao vivo pela TV. Depois disso, muitos ataques aconteceram e o debate, mais do que nunca, precisa avançar. É por isso que a gente veio ouvir a opinião de um especialista, o Dr. Manuel Nabais da Furriela. Ele é presidente da Comissão do Direito do Refugiado, Asilado e da Proteção Internacional da OAB São Paulo. Professor, como é que o senhor vê a relação que muitas pessoas fazem entre o aumento do número de refugiados e o aumento dos ataques terroristas? A única relação, né, que a gente pode encontrar é que o refugiado ele é vítima também dos ataques terroristas, não é? A gente não pode esquecer que o refugiado ele foge de uma perseguição que ele está sofrendo no país, no estado onde ele vivia e gostaria de continuar vivendo. Ele não é um imigrante, não é aquele que opta por viver em outro país. Ele foge de uma perseguição, seja por questões religiosas, políticas, ou porque às vezes, como tem sido agora muito comum no caso da Síria, por exemplo, porque ele está no meio da guerra civil, ele é vítima dos ataques terroristas lá de onde ele está fugindo. Doutor, por conta do aumento dos ataques, muitos países têm debatido como endurecer ainda mais as leis antiterroristas. Nessa discussão, nesse debate, existe o risco da gente restringir as liberdades individuais? Infelizmente esse risco existe. A gente tem um grande exemplo, né? Um grande marco na mudança do perfil do terrorismo internacional foram os ataques às Torres Gêmeas ou os ataques ao Pentágono, né, que nós chamamos do ataque terrorista de 11 de setembro. Os Estados Unidos aprovaram uma série de medidas para combater o terrorismo e essas medidas restringiram liberdades individuais. Esse tipo de medida fez surgir, por exemplo, um tribunal, uma modalidade do judiciário americano fora do seu território, que é a instalação que nós temos ali, aquele tribunal militar em Guantánamo. A gente consegue observar que nós poderemos realmente ter um endurecimento nas medidas contra o terrorismo, o que não necessariamente é ruim, talvez seja necessário em certos casos endurecer, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem um limite. O limite é a respeito às liberdades constitucionais, ao Estado de Direito, a preceitos mínimos. Doutor, é possível combater o terrorismo sem que um país se torne mais preconceituoso, mais xenófobo, mais racista? É difícil isso, porque o que acontece? Infelizmente, a maior parte desses terroristas, eles têm uma origem estrangeira. E é até interessante, né, que nesses últimos eles eram nascidos, na maior parte das vezes, no próprio país, no próprio estado onde eles praticaram o ato terrorista, mas eles tinham uma ascendência estrangeira. Mas as pessoas têm que entender que isso não faz com que o estrangeiro seja perigoso, seja ele um refugiado, um asilado, um imigrante. Agora entra-se num novo desafio, que é divulgar para a sociedade tem que ser informada, censura nunca serve, a sociedade tem que ser informada da atuação das investigações, mas tem que ser informada de uma forma técnica, como uma atividade investigativa, policial, judicial, seja lá como for, e não, né, com um outro tipo de abordagem.